Sorriso, seja bem-vindo, Márcio. É sempre um prazer recebê-lo aqui para a gente falar desse tema que, bem ou mal, engloba toda a nossa comunidade, né? Que é o trânsito. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Alves. Sempre estaremos à disposição aqui para falar sobre trânsito, responder as perguntas. À vontade, podem enviar as perguntas, nós vamos respondendo, né? Perfeito. Tem demanda aqui já sobre perturbação de sossego. Daqui a pouquinho nós entramos nessa parte, mas antes, já de alguns dias, de um período para trás, a gente tem sido provocado a falar sobre a questão dessas bicicletas motorizadas, elétricas, enfim, que cada dia parece uma novidade, né? E às vezes essas novidades são muito perigosas, né, Márcia? A gente precisa falar sobre isso. Inclusive, se preparando para atender as demandas aí, a Guarda se reuniu para falar sobre. É isso, Márcio? O que vocês fizeram lá? Isso aí, positivo. Com a autorização do nosso secretário Coronel Denardi, né, organizamos a equipe, onde eu passei algumas instruções sobre esse tipo de veículo, conhecido como ciclo elétrico, né, que está cheio na cidade. Ciclo elétrico, Isso, existe uma resolução, a 996 do CONTRAN, atualizada, que disciplina as regras para poder circular em via pública com esses veículos. Então a Guarda Municipal passou por essas instruções para poder também estar fiscalizando e orientando a população. Muito bem. O que é que essa norma, 996, você falou do CONTRAN? Isso. Essa norma regulamentadora traz, em termos de obrigação para quem utiliza isso no trânsito? O que essa pessoa tem obrigação de fazer? Então, algumas pessoas, elas confundem o que é uma bicicleta elétrica, autopropelido, tá? Eu vou dar um exemplo de autopropelido. Esse que a gente conhecido como bicicleta elétrica, tem um formato de bicicleta mesmo, é elétrico, a gente vê bastante circulando. Esses aí são conhecidos como autopropelido, tá? Porque contém acelerador, então, e também a potência é menos de 1000 watts. Então, é considerado ali autopropelido, não é necessário ser habilitado. Então, a pessoa pode andar tranquilo, mas seguindo regras, né, do trânsito, tem que andar pela direita, tá? Tem que parar na placa de pare, seguir as mesmas regras de um automóvel. Parar no sinal, por exemplo? Isso, seguir as regras totalmente, tá? Tá na via pública, segue as regras igual um condutor de um veículo automotor. Perfeito. Na bicicleta elétrica é conhecida como autopropelido porque ela vamos dizer, abastece na energia elétrica, mas não passa de 1000 watts de potência. Não passa de 1000 watts. E também ela tem o pedal assistido, ou seja, você precisa pedalar para acionar o funcionamento do motor. Perfeito. Então, é conhecido como autopropelido. Então, não é necessário ser habilitado. O que se recomenda também é o uso do capacete, é uma recomendação. Então, para segurança, é melhor utilizar. Importante. Já temos alguns ciclos elétricos que ele ultrapassa ali essa potência e para resolução é considerado ciclo motor. Então, até 50 cilindradas. Então, neste caso, o Código de Trânsito prevê ser maior de 18 anos, ser habilitado. Algumas pessoas estão adquirindo, por exemplo, aquelas scooters sem saber se a potência dela é até 1000 watts ou ultrapassa. Quando ultrapassa, é necessário ser habilitado. Então, antes de adquirir, verifica tudo sobre esse veículo, pesquisa sobre esse veículo e procura os órgãos públicos, a Guarda Municipal, o Detran, para poder sair de lá informado. Então, o ciclomotor, se tiver mais de 1000 watts, e geralmente tem, né? Geralmente porque tem. ele tem motor, não é aquela... Isso. Tem um outro detalhe, por exemplo, os autopropelidos, que eu deixei de falar, é até 32 km por hora. Tá? Ultrapassou essa velocidade, é considerado ciclomotor. Tudo isso tem que observar. Se a capacidade for acima de 32 km, aí ciclomotor tem que ter carteira de habilitação. Tem que ter habilitação. Tem que ser maior de 18 anos. A habilitação que nós falamos é a autorização para conduzir ciclomotores, que seria entendi. a ACC. Mas as pessoas, em vez de fazer a ACC, ela já procura fazer a letra A mesmo. A, porque daí qualquer tipo de motocicleta. Tá? Então, eu particularmente, na fiscalização, nunca encontrei uma ACC. Mas ela existe. Ela existe, mas devido ao seu preço, eu acredito que a pessoa prefere já fazer a habilitação que aí segue normal. pilotando depois, Isso, normalmente. Senão ele vai ter que renovar para uma outra categoria. Vai ter que renovar para uma outra categoria. Então, a pessoa, até para um modo de economizar, já faz a normal mesmo. E aqui em Sorriso, está sendo fiscalizado isso? Está sendo fiscalizado. Após a gente passar por essa instrução, nós passarmos, nós estamos fiscalizando. A denúncia é muito importante quando chega na Guarda Municipal. A gente tem encontrado aí em algumas escolas
naquela parte que fica as bicicletas, a gente tem encontrado algumas que tem mais ciclomotores do que bicicleta. No estacionamento da bicicleta. No estacionamento da bicicleta. Então, assim, a gente está monitorando, tá? A gente sabe que no horário ali que os alunos vão para a escola, a gente tem encontrado bastante desse tipo de veículo circulando, e na maioria das vezes menores de idade. Claro, se não é necessária habilitação, ok, mas se você está num veículo que é necessário ser habilitado, tem que seguir as regras de trânsito. Eu dizia outro dia aqui até, porque chegou um recado de um senhor, um presidente da associação de moradores, inclusive, relatando uma situação, que ele, para evitar um acidente, quase colidiu em outro veículo, ia causar um outro acidente para não atropelar um menor que estava num desses ciclomotores e simplesmente meio que assustou com outro veículo e parou no meio da avenida, né, onde ele estava seguindo. Por isso é que precisa conhecer a regra do trânsito e ter condição de pilotar um veículo desse, né, Márcio? Isso aí, com certeza. Vamos supor, algum pai, nenhum pai, na verdade, quer receber uma ligação, ó, seu filho se envolveu num acidente, ele estava com um veículo que você deu para ele, tá? Ele é menor de idade, necessitaria de ser habilitado, conhecer as regras de trânsito. Imagina um pai receber o pai ou uma mãe receber uma ligação dessa. Então, antes que você receba essa ligação, fale não para o seu filho. Se ele não é maior de idade, fale não. O não, tá, vindo do pai ou da mãe, tá salvando a vida do seu filho. E se tiver que vir da autoridade, virá como? Virá como uma multa, né, Márcio? Pelo menos. Será fiscalizado, tá? E tem a responsabilidade dos pais também. Esse veículo é encaminhado para o pátio e só retirado através de nota fiscal. Uhum. É complicado, né? A gente vê muito isso e vidas em risco, a vida de quem está pilotando e a vida dos demais, porque o trânsito vira um caos em algumas situações. Esse ciclomotor, ele vai andar na via normal, na frente do carro, entre um carro e outro, na beirada, como é que é isso? Então, ele segue as mesmas regras, né, em relação a trânsito. Como se fosse uma motocicleta. Isso, a recomendação. Recomenda lado direito, tá? Sempre da via. É um veículo que desenvolve menos velocidade, então se mantém do lado direito. Outra situação que está acontecendo, algumas pessoas estão comprando veículos, aquele que tem quadro de bicicleta mesmo, tá? Uhum. Com motor a combustão adaptado. Isso aí não é bicicleta, isso aí é motocicleta. Algumas chegam até 80 cilindradas o motor, ou seja, já passou daquela de 50 cilindradas que seria o ciclomotor. Uhum. Então cada caso é avaliado, mas esse tipo de veículo, para fiscalização, ela é considerado já uma motocicleta e será fiscalizado como tal. Se tiver um motor na bicicleta, é motocicleta. Isso, motor a combustão, conforme diz a resolução, sim, é considerado ou ciclomotor ou motocicleta. Aí vai depender da potência que eles tiveram ali, né? A pessoa está falando aqui que a regra funciona só em alguns bairros da cidade, porque nos mais nobres, nos finais de semana, não existe fiscalização ou acompanhamento em relação a esses ciclomotores, eu estou entendendo aqui. E outra pessoa colocou aqui sobre semáforo. Eu mesmo passei um sustão outro dia com um veículo quase passou por cima do meu carro querendo pegar o sinal aberto aqui na Brescancim. O sinal que abre e fecha a 40 segundos, nem isso eu acho. Aí a pessoa vem com essa pressa. Isso. E é um risco, né, Márcio? Tem que ter atenção. Então, é um risco, é uma cultura que, infelizmente, por parte de alguns, quando vê o sinal amarelo, acelera que vai fechar, seria, ao contrário, diminui a velocidade, porque vai fechar o semáforo, né? Mas, infelizmente, a pessoa faz ao contrário, acelera mais para não pegar o vermelho. E coloca a vida de outros em risco, nesse caso aí do semáforo. A gente tem faixa de pedestre em todo o espaço da cidade. E a faixa de pedestre tem prioridade, né, Márcio? Isso. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, ela tem reforçado, através do Jairzinho, né, coordenador da sinalização, as faixas de pedestre hoje elas são visíveis, tá? Algumas que já está passando por manutenção. Então, assim, a sinalização ela é visível para todos. Uhum. Pedestres, condutores de automóveis, motocicletas. O que precisa é o respeito, saber que aquele espaço não é só seu, é dos demais também. E respeitar as prioridades. Faixa de pedestre, por exemplo, o pedestre tem prioridade, mas lembrando que o pedestre tem seus deveres. Se você vê que o veículo não vai parar, não arrisca. Levanta a mão, espera um pouquinho. Levanta a mão, tenha paciência, que daí o condutor também vai ter paciência com você. Temos que cuidar todos em conjunto. A pessoa disse aqui, pediu, né? Na verdade, o cidadão mandou um áudio dizendo que é para dar uma olhada em relação às bis conduzidas muitas vezes por mulheres, levando criança para a escola sem um mínimo de segurança, farol desligado, farol tem que ficar ligado? É a pergunta. E sem noção de trânsito. Tem que respeitar todo mundo, né, Márcio? Não é porque eu tenho um veículo menor que todo mundo tem que cuidar de mim, eu sou dono do trânsito. Isso, com certeza. O veículo, sim, as motocicletas têm que andar com o farol o tempo todo ligado, tá? Nesse caso, uma
eu falou uma bis, essa bis ela não desliga o farol. Se desligar é porque queimou, tá? O Então, cidadão falou queimado, eu que falei isso. desligado aqui, ele disse farol queimado. Isso, porque às vezes a gente verifica ó, tá queimado. Mas as pessoas têm que seguir regras. Nas escolas a gente tem encontrado muito essa situação que o rapaz falou, de pessoas conduzindo aí, às vezes tem 4 pessoas numa bis, por exemplo. O que a guarda fez? A guarda primeiro orientou. Agora a guarda fiscaliza. Independente do local, se você está colocando a vida de outro em risco, a guarda não vai fechar os olhos para isso na frente de uma escola. Então, na própria escola, ali, se for necessário para trazer segurança, será multado. Só que quando a gente para um veículo desse, muitas vezes, com todas essas irregularidades, existem outras. Documentação, sem habilitação. A multa fica um pouquinho mais pesada. Fica, mas porque a pessoa, ela quis arriscar, né? É complicado, né? Deixa eu ver, a pessoa diz, como sempre, não vai comentar sobre a questão do acompanhamento nos bairros nobres, Márcio. A gente tenta atender todas as denúncias, lembrando que a cidade é uma cidade aí, hoje considerado de um porte grande, né? Cidade grande. Tá? A gente não consegue atender no mesmo tempo os 4 cantos, mas nós temos nosso planejamento, por isso que eu falo, as denúncias é muito importante. Se você denuncia, fala, ó, tem tal veículo circulando aqui na minha rua dessa maneira, a viatura já vai com foco naquele local. Então, ela citou, inclusive, algumas escolas aqui, Regina Coelho, Vinícius de Moraes, Praça das Fontes, finais de semana não existe fiscalização. Como é que é a rotina de vocês de fiscalização, nos fins de semana principalmente? Infelizmente, no final de semana, Marlene, nós temos um número gigantesco de perturbação do sossego público e tem mais a demanda do trânsito. Então, não é só o trânsito, tem várias outras demandas que nós procuramos atender. Tá? O combate a esse tipo de infrações existe e vai continuar, mas assim, existem inúmeras ocorrências também. Conversa mais um pouquinho aqui com o Márcio Pires, guarda municipal de trânsito. Tem alguns áudios aqui, produção, podemos rodar para o Márcio, que já está pronto para ouvir conosco também, para responder questionamentos de nossos ouvintes. Deixa eu ver. Duas situações para colocar para o Pires e que eu estou achando assim, muito importante, essa conscientização que a Rádio Sorriso traz para a população, porque o trânsito é caótico, mas eu acho que cada um fazendo sua parte, a gente consegue melhorar. Isso. Primeiro é a ultrapassagem pela direita. Os motociclistas, eles estão sempre com muita pressa e ultrapassando pela direita. Esses dias quase joguei um na calçada, porque eles vão passando e a gente não vê. E a outra situação é essa ciclovia. Os veículos elétricos, bicicletas elétricas, as crianças andando pela ciclovia e pedestres caminhando na ciclovia, eles cruzam no horário de pico quando todo mundo tem que parar. Esses dias eu vi um cidadão parando para alguém passar e o outro veio e bateu atrás. Tudo bem, temos situações aí para falar, tem mais áudio, daqui a pouquinho a gente traz os demais, Pires. O que falamos sobre isso? Então, sobre ultrapassagem pela direita, realmente é uma infração que está sendo bastante cometida por parte de alguns motociclistas, principalmente nas perimetrais, quando chega, por exemplo, no semáforo ali do estádio, alguns motociclistas ultrapassando pela direita e fica aqui uma dica. Se você se acidentar, o culpado é só você, porque você ultrapassou pelo local proibido. Só existe um caso que você pode ultrapassar pela direita no Código de Trânsito Brasileiro. Quando o veículo da frente estiver próximo à linha de divisão de pista, sinalizando que vai adentrar à esquerda, e se tiver espaço, aí você pode ultrapassar pela direita. Na rotatória, em outros casos, por exemplo. Ou em cruzamentos de via também, por exemplo. Né? Se ele na for virar rotatória é um esquerda, exemplo, que tem 2 pistas. Né? Neste caso, poderia. Mas o que alguns motociclistas, tá? Nem todos, alguns estão fazendo, é colocando a vida dele em risco, colocando a vida do outro em risco, ou seja, fazendo tudo aquilo que é o contrário que as forças de segurança vêm procurando fazer, que é salvar vidas. Você está colocando vida em risco. Ciclovia, ela citou o exemplo, o senhor entendeu aí o que ela disse? Eu entendi, a ciclovia realmente ela é bastante movimentada, porque o pedestre se sente seguro ali. Então, hoje é uma pista, se a gente fala ciclovia, mas é uma pista compartilhada com pedestre, então é bicicleta e pedestre. Quando chega no cruzamento com a rotatória, existe uma placa para o pedestre e ciclista. Pare.
para que os veículos possam fazer a rotatória e aí você não se colocar em risco. Mas, infelizmente, por parte de alguns pedestres e ciclistas não estão olhando para cima para ver a placa. Não estão parando ali, vai direto, invadir a pista. Aí, isso, onde o automóvel, o condutor acaba parando e o outro veículo vem. Na traseira. Ou seja, aquela atitude dele causou um acidente ali, danos materiais, muitas vezes até com vítima, porque às vezes é motocicleta. Então, basta respeitar a sinalização. A sinalização é grande ali, tá? Tanto horizontal quanto vertical. Mas tem que ser respeitado. E nós, enquanto pedestres, o que nós temos que fazer? Nós temos que seguir regras, porque senão nós não podemos cobrar a regra do condutor do veículo automotor. Então, se a gente quer que segue regras, também temos que seguir nossas regras. Na ciclovia, essas motonetas, o que tiver motor, não pode circular ou pode? Como é que é? Ciclomotor, tá? Não pode, acima de 1000 watts ali no caso, não pode circular. Só bicicleta até elétrica bicicleta pode. E o que é considerado bicicleta elétrica, autopropelido, que seria os patins, aquelas bicicletas, que é conhecido como bicicleta elétrica, mas tem acelerador, mas em baixíssima velocidade. Lembrando que ali existe pedestres, tá? Tem que seguir essas regras. Agora, ciclomotor, que a gente tem visto, a gente já viu até motocicleta, é totalmente proibido. Não pode, então atenção, gente. E quem deve parar aí na ciclovia, na hora de passar pelas avenidas, é o pedestre e é o ciclista, pelo que eu entendi. É isso, né, isso Márcio? Aí. E do lado do lago aqui, na Zona Leste aqui, Ave Maria, o que mais tem é criancinha com esses bichos, pra cima e pra baixo aí aprontando. Tem que dar uma fiscalização melhor aqui na Zona Leste, aqui do lado do lago. Esses bichos que ele fala são os ciclomotores, pelo que eu entendi, Márcio. Isso, lembrando que a Guarda Municipal fiscaliza, mas nós temos um grande apoio aqui na cidade, que é a Polícia Militar, tá? A Força Tática tem feito abordagem, o Raio hoje tem feito abordagem, então é um trabalho em conjunto em todas as forças de segurança. Pode ter certeza, se está cometendo uma irregularidade andando com um veículo desse sem permissão, vai ser abordado e o pai vai ser chamado. Eventualmente pode acontecer assim, blitz também sobre isso, né, Márcio? Isso, em blitz também. Muito bem, bom dia. A pergunta aí aconteceu comigo semana passada, bem na quarta-feira. Fui no médico na Avenida Brasil. Ali tem aquelas pessoas que vendem frutas na avenida, né? O carro, o veículo na beira da avenida. Um homem me proibiu de estacionar ali perto, dizendo que era estacionamento dos clientes dele. E a pessoa pergunta se é certo. E ele veio todo ignorante para cima de mim. Confere se eu posso ou não posso estacionar naquele lugar, diz a pessoa. Estava levando meu filho numa clínica para consulta. Então, só se pode reservar um estacionamento se for autorizado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, ou seja, pela Prefeitura de Sorriso, tá? Se não tem essa autorização, porque às vezes é bloqueado para algum tipo de evento, alguma situação. Agora, se uma pessoa automaticamente te proíbe de estacionar ali, liga na Guarda Municipal. A gente vai enviar a viatura de urgência lá, se eu tiver ali eu vou pessoalmente, tá? É totalmente errado a pessoa proibir você de estacionar num local que é permitido. A tá? rua Então, é pública, né, a rua é pública e se alguém estiver fazendo isso, está cometendo um crime. Então, pode chamar a Guarda Municipal que nós vamos, com certeza, no local. É importante colocar isso para que a pessoa se sinta segura, porque uma mulher sozinha ali vai se sentir insegura, com um filho pequeno talvez, né, Márcio? Não vai querer entrar na briga com a pessoa. A gente recomenda, não entre em discussão. No trânsito, o melhor a se fazer é não entrar em discussão. A gente nunca conhece a outra pessoa. Sai do local, liga para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, com certeza você vai ter o seu apoio. Em frente a escolas, especialmente particulares da pessoa, os pais param na via para o filho descer do veículo. Isso é uma novela antiga, né, Márcio? Então, na verdade, em todas as escolas, tá? Mas quando a guarda está lá, não se faz. Mas todas as escolas já passou por orientação também. Infelizmente, os pais acabam colocando os filhos em risco, tá? Porque pode passar alguém do lado. Então, é um risco que não vale a pena. Infelizmente, alguns vai falar, se acontecer, eu mudo. Não, não espera acontecer. Tá? O seu filho é o seu bem maior, é o mais precioso. Eu falo isso porque eu tenho um filho também, é precioso. E você está dando exemplo para ele naquele momento ao vivo e a cores. E criança aprende com o exemplo da gente, né, Márcio? Isso. No meu caso, eu tenho um filho e uma filha. São preciosos. Eu não coloco eles em risco. Está perguntando aqui, e as igrejas que fecham parte da Avenida com cones? Como é que a gente pode verificar se essa ação está correta? Então, no caso, se a igreja fechou a rua, interditou a rua,
pode procurar ali o pastor, chega ali, vai ter uma autorização na mão. Se ele não tiver, é porque não está autorizado. Mas as igrejas têm seguido as regras de maneira muito profissional, tá? Tem procurado a secretaria, feita a solicitação, daí é estipulado o horário que pode, qual rua que pode estar interditando, seguindo as regras. Então, assim, mas pode perguntar diretamente para o pastor, caso estiver fechado, ele vai mostrar alguém ali da igreja, vai mostrar a autorização. Perguntou aqui se madrugadas, principalmente finais de semana, tem expediente da guarda. 24 horas. Tem plantão. Tem plantão, nós temos uma equipe, uma central. Lembrando que a perturbação do sossego de madrugada é menos, mas acontece também. E a situação da perturbação do sossego, como é que está isso, Márcio? Então, estamos trabalhando aí de forma conjunta com a Polícia Militar, que tem feito o termo circunstanciado, né, TCO. Tem surgido efeito positivo. Infelizmente, Marlene, alguns estabelecimentos onde o proprietário já foi encaminhado para o quartel ou para a Polícia Civil e retorna cometendo o mesmo tipo de infração, reincidente. Mesmo que você recolhe o som, ele vai lá, compra outro e continua fazendo a festa. Compra outro maior. O objetivo é causar perturbação mesmo. Poxa Lembrando, vida. esses empresários que vêm causando isso. Na sua grande maioria são empresários de forma que estão seguindo as regras, as leis, né? Não estão causando perturbação do sossego, ele quer causar um bom-estar. Mas por parte de alguns, infelizmente, tem causado bastante problema. Pelo exagero no volume? Exagero no volume. A pessoa quer que o bairro inteiro ouve o som. Então, assim, muitas vezes as músicas até de palavreado meio complicado, tem pessoas que moram do lado. Termos chulos que são ofensivos, né? A gente tem que falar, claro, não dá para falar outra linguagem. Bastante ofensivo. Mas assim, a maioria desses bares estão monitorados, já foi fiscalizado, mas essa fiscalização continuará porque a pessoa retorna fazendo o mesmo tipo de, cometer esse mesmo tipo de infração. Existe uma multa em dinheiro para ele? Ele paga alguma coisa ou só assina um termo lá e se compromete a ser um bom cidadão e acaba não sendo? Como é que é isso? Não, ele é chamado depois no Ministério, né? Para vai ter uma continuidade essa ação. Com certeza tem algum tipo de serviço comunitário ou valor que ele tem que arcar, tá? Mas no caso, existe quando o NIF existe a multa também por poluição sonora. Perfeito. Nesse caso aí, eu acredito que a multa já começa com R$5.000. E a recorrência torna isso mais grave ou não? E isso, mais grave, com certeza. É importante a gente falar assim, bem claro, porque tem gente que pensa que não dá nada, você entendeu? Aqui sou eu que mando. E a gente vive num espaço comum. O som é de todos, o espaço, o silêncio é de todos, deveria ser, né? Isso, uma hora vai acontecer. Lembra que o errado nunca vai dar certo. Então, uma hora você vai ter que arcar com essa situação. Essa é fácil de memorizar, né? O errado nunca vai dar certo. Vamos corrigir a rota, né? É possível. Se a pessoa tem uma casa de som, que ela precisa de som, ela tem que preparar um espaço que não deixe o som vazar, isso? Isso aí, com certeza. Lembrando que na maioria desses estabelecimentos que vai ser começado a ser verificado o alvará. Se o teu alvará não tem autorização para você ter som ao vivo ou som, com certeza você vai se complicar. Então não espera isso acontecer. Quer regularizar ali, quer ouvir um som, procura os órgãos competentes para você se readequar ao seu estabelecimento e poder atender seus clientes de forma tranquila. Porque o óbvio tem que ser dito, a gente vai reforçar e perguntar para o Márcio Pires aqui a questão de até que hora som, como é que funciona isso, qual é o limite de volume que a pessoa pode utilizar. Então, a perturbação do sossego, se uma pessoa se sentiu ali com essa perturbação, no caso, né? Se você se sentiu incomodado, pronto. Já existe uma perturbação do sossego, não precisa ser medido, tá? Te incomodou, tá incomodando, ponto, isso, né? Incomodou, a Guarda Municipal ela vai no local. Algumas vezes a gente encontra situação lá que não causa perturbação. A gente já encontrou muito caso de briga entre vizinhos. Então hoje a Guarda... Vou te denunciar. Isso. Hoje a Guarda sabe interpretar isso, tá? Mas assim, na maioria dos casos, realmente existe a perturbação do sossego, sim. E aí a pessoa toma cervejinha, de repente se deixa passar, se né? empolga. Horário não tem para fazer som alto. A pessoa diz aqui vai até a 1 da manhã, de terça a domingo, num restaurante. Tangará com a turmalina lá no Industrial. Tangará com a turmalina. Vamos olhar isso aí. É proibido 24 horas, tá? Você não pode perturbar o seu vizinho. Tem que fazer o som ficar para ti, né? E deixar o povo viver em paz. Tem uma falinha de um ouvinte aqui, rapidinho, produção. Tá aberto o canal aí pra gente colocar, só para respeitar. Matheus, eu gostaria que fizesse um apelo aí também, que de manhã cedo a gente tá indo trabalhar, ali na Blumenau o pessoal olha só para a ponta dos tênis, só fazendo caminhada, no cruzamento da Avenida Brasil.
Blumenau com a Brasil. É o pedestre que entra, né, direto na avenida ali, no caso. Isso. Nós vamos estar passando em todos os pontos e olhar se está faltando sinalização, mas eu tenho certeza que não esteja. O que está faltando é consciência mesmo. Precisamos todos fazer a nossa parte, né, Márcio? A gente não Isso. pode esperar que o outro faça por nós aí, né? É isso aí, essa é a palavra. E ninguém vira super-homem porque tá numa faixa de pedestre ou Mulher Maravilha, né? Que não Verdade. morre numa pancada aí, seja na faixa de pedestre ou na ciclovia. Tem que se cuidar mesmo, né? A ciclovia ali ela é muito segura, mas desde que você contribui com essa segurança. Se você não contribuir, você vai acabar se acidentando uma hora ou outra, né? E não compensa. Pra gente ir fechando, como é que tá a previsão de vocês? A gente sabe que o Sorriso cresce, né? Olhos vistos, as últimas medidas aí colocadas por autoridades de 10% a 12% pelo Sim. menos ao ano. Isso é um índice gigantesco. Mais de 100 mil veículos, pelo que eu soube, já Sim. registrados aqui em Sorriso. E a previsão da guarda para lidar com tudo isso? Eu sei que tem PM junto, todas Sim. as forças de segurança, mas tem alguma previsão para crescer o trabalho de vocês? Como é que tá isso, Márcio? Nosso secretário Coronel Denar já conversou com a gente sobre isso. Existe sim uma previsão, tá? Eu não tenho como falar datas aqui ainda, mas ele existe esse planejamento por parte dele, ele já vê a necessidade, né? Porque a cidade cresce, automaticamente tem que crescer o efetivo. Mas eu sempre falo assim, se a pessoa tem vontade de entrar no serviço público, comece a estudar antes. Não espera sair a data do edital, tá? Do Comece concurso. a estudar. Vai Foca ter- naquilo que você provavelmente quer. vai ter um seletivo ou um concurso para isso. Para guarda municipal, concurso público. Ah, certo. Uhum. Então, assim, comece a estudar antes. A hora que sair ali uma data, se for esse ano ou ano que vem, por exemplo, você já está na frente de muitas pessoas que vai começar a estudar só depois. Maravilha. Então, comece a estudar antes, faça a sua parte antes. Obrigada pela sua presença aqui, Márcia. A gente sempre fica feliz de falar de trânsito, porque se salvar uma vida, nós já estamos no lucro aí, né? E É isso todos aí. os dias precisamos fazer isso. Quem usa o trânsito tem que fazer isso em conjunto, né? Isso aí. Trago aqui, Marlene, um abraço aqui do nosso secretário Coronel Denardo, secretário adjunto Giovanni, toda a Guarda Municipal, tá? Estaremos sempre à disposição. É muito importante esse tipo de matéria para que a gente possa chegar em todos os lares, né? A gente sabe a audiência que a rádio tem. Maravilha. Vou encaminhar depois algumas situações pontuais que estão chegando, que tem que fazer não sei o que aqui, não sei o que lá, já para explicar para os ouvintes aqui, que a gente vai encerrar com o Márcio aqui, mas o assunto está sempre aberto aqui para ser pautado e falado sobre, né? E da mesma forma, a guarda é sempre bem-vinda aqui, pode nos provocar quando precisar falar com o pessoal. Obrigado.